Bom dia a todos. Aqui à Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, às senhoras e senhores deputados, bem-vindos aqui à Subcomissão de Assuntos Prisionais. Dar-lhes nota que nós temos aqui uma grelha de tempos que começa pela vossa intervenção inicial de 10 minutos, a que se seguirá as intervenções dos grupos parlamentares de 4 minutos e depois terão um tempo final para responder às perguntas de 10 minutos. Em nome da Subcomissão, em primeiro lugar, dar-vos boas-vindas. Aliás, estou aqui a perceber que temos que aqui a fazer uma alteração na grelha que me foi facultada. Exato. Eu vou voltar outra vez a apresentar a grelha de tempos, porque a grelha de tempos não é esta. Peço desculpa, porque a vossa presença tem a ver com um requerimento do PCP e, portanto, como vocês estão aqui a requerimento do PCP, primeiro há a intervenção inicial do PCP, depois 10 minutos da vossa parte, então depois é que se seguirão as questões que serão colocadas para as senhoras e senhores deputados e depois, no fim, a intervenção final da entidade. E sendo assim, ainda passaria a palavra à senhora deputada Alma Rivera para explicar o requerimento do PCP. Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Cumprimentar, antes de mais, a Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais e os seus representantes aqui hoje, os dirigentes sindicais Catarina Simão, Marco Santos, Artur Sequeira e Rui Carreira. Agradecer a vossa presença que requeremos, uma vez que detectamos ou podemos constatar uma grande desvalorização e um grande desinvestimento naquilo que são os serviços prisionais e a reinserção social no nosso país e que nos leva a temer que os objetivos da nossa política criminal e os objetivos de ressocialização, de reinserção, enfim, ficam postos em causa quando não existem os mínimos meios para os concretizar. Nós sabemos, do ponto de vista dos serviços prisionais, aquilo que fere as condições mínimas de dignidade que existem nos estabelecimentos prisionais, sabemos o que passam os trabalhadores dos estabelecimentos prisionais. Temos tido esses relatos na primeira pessoa aqui nesta comissão. Sabemos que também no que toca aos profissionais dos serviços de reinserção, em particular aos técnicos de reinserção, se coloca uma questão de grande dimensão, que é, por um lado, salários que não dão para viver, que é a realidade genérica da administração pública, infelizmente, no nosso país, e também um problema de carreiras, que é outro problema no nosso país, que é esta recusa em rever as carreiras, e que isso tem, inevitavelmente, um impacto, desde logo, pelo número de trabalhadores que ficam na administração pública ou que entram para as carreiras, uma vez que não são minimamente atrativas, mas de grande responsabilidade e de grande exigência e grande disponibilidade e, portanto, gostaríamos de ouvi-los sobre a situação em concreto dos trabalhadores desta frente, mas também sobre os impactos que essa realidade tem no sistema de uma forma mais geral. E para já, julgo que fica por aqui. Obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Então, daria a palavra... Artur Sequeira. Artur Sequeira. Sim, ao Artur Sequeira para começar a intervenção inicial do sindicato. Obrigada. Ora, muito obrigado à Comissão por estar aqui. Obrigado ao Partido Comunista pela iniciativa de promover esta audição. A deputada do PCP colocou aqui algumas das questões que são, de facto, questões que são sentidas hoje na Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Mas só gostaria de dizer aqui uma questão. A Direção-Geral de Serviços Prisionais e a Reinserção Social não são uma ilha na administração pública. E o resultado, aquilo que está a acontecer hoje, tem muito a ver, fazendo um pouco de história, de um programa que se chamou Prace e de um segundo programa que se chamou Pré-Marc. Tem muito a ver com a introdução de regras de gestão privada dentro da administração pública. Tem muito a ver com uma visão economicista da prestação de serviços públicos, em que, de facto,
se deixou de fazer investimento, nomeadamente agora, que estamos a falar da reinserção social e das prisões, deixou de se fazer investimento nestas áreas. Há inclusive estudos da Direção-Geral que são bastante autocríticos relativamente ao funcionamento dos serviços. Lembrar também que nós tínhamos duas direções-gerais. Tínhamos uma Direção-Geral de Serviços Prisionais e uma Direção-Geral de Reinserção Social. E havia fundamento para a existência destas duas áreas de forma separada. O PRACE veio unir tudo. O PREMAC veio ainda criar mais baias a todo este instrumento. Quando foi criado o PRACE, criaram-se carreiras, as carreiras especiais, uma parte delas destruíram-se completamente, outras chegou-se à conclusão que deveriam manter-se, mas que ficariam como carreiras não revistas a rever no prazo de 180 dias. Portanto, 180 dias. Neste momento, todas as carreiras de reinserção, de reeducação e outras carreiras especiais que estão na tutela da Direção-Geral de Serviços Prisionais e Ministério da Justiça, estão por rever. E estas carreiras que estão por rever, que são TPRS, técnicos superiores de reinserção social, os técnicos superiores de reeducação, portanto, todas estas carreiras que os senhores deputados sabem que existem na Direção-Geral, estão sem ser revistas. Estão sem ser revistas e sem serem minimamente tratadas, porque uma carreira em regime de não revista não desonera o empregador de fazer a progressão na carreira e de dar o direito à carreira a estes trabalhadores. É verdade que houve uma troika. É verdade. Esta troika veio criar aqui uma situação, uma troika, e houve um governo que estava cá a fazer o trabalho com a troika e que fizeram uma coisa que se chama travar toda a progressão na administração pública. E esse período passou, desde 2017, que isso está ultrapassado. Mas desde 2017 para cá não foi aberto nenhum concurso de promoção nas carreiras não revistas da Direção-Geral. Não foi dado nenhum passo concreto para a revisão das carreiras especiais da Direção-Geral dos Serviços Prisionais. E já agora também dizer que, em termos de abertura de concurso de promoção, nem para as carreiras gerais da Direção-Geral dos Serviços Prisionais foram abertas, porque há carreiras verticais das carreiras gerais, para coordenadores, por exemplo, não foram abertas. Portanto, há de facto uma estagnação total neste processo. Depois, como estes trabalhadores que anteriormente estavam ao nível dos técnicos, dos hoje ditos técnicos profissionais, antigamente que eram técnicos profissionais, neste momento estão ao nível dos assistentes técnicos em termos salariais. Assistentes operacionais, desculpem. Há trabalhadores que, se tivessem feito a progressão normal, estavam a ganhar o triplo do que quase estão a ganhar hoje. Há trabalhadores que, depois da progressão ser descongelada, porque estão na última categoria, na última posição da categoria, que é vertical da carreira, não têm para onde ir. Se não fizerem o concurso de promoção, ficam ali parados. Isto o que é que dá? Dá que transformamos a Direção-Geral de Reinserção Social e Serviços Prisionais como uma porta de entrada para a administração pública. Entram para TPRS, alguns deles concursos superiores, depois de cá estarem dentro e de cumprir os prazos que o concurso obriga, concorrem para outros lados e vão-se embora. Ou então, uma coisa que aconteceu em 2019, que abriram um concurso para técnicos superiores de reeducação e técnicos superiores de reinserção social. A carreira de TPRS, dos trabalhadores da reinserção social, tinha gente com cursos superiores, toda essa gente concorreu, ou para a carreira geral, ou para estas carreiras. O que é que acontece? Estas pessoas entram e não se fixam. Portanto, o que é que nós aqui temos que ver aqui? É que a política que tem vindo a ser desenvolvida, quer pelo PS, quer com o PSD, relativamente à administração pública, é lesiva para estes trabalhadores. E aqui aplicada, refletida aqui nesta coisa, é lesiva para estes trabalhadores.
é lesiva para o papel de reinserção que é preciso e de reeducação que é preciso fazer dentro das prisões. A qualidade das prisões, como disse a deputada Alma, é de facto má. As VEs, neste momento, têm um papel extremamente importante, até na redução de custos, até na redução dos custos de um preso para o sistema, reduz em 28 milhões os custos por estarem com pulseiras eletrónicas. E dizer aqui uma coisa, a Federação sempre esteve de acordo com o uso da pulseira eletrónica e o afastamento de pequenos delitos das prisões. Agora, há uma coisa que sempre disse, é necessário dotar os mapas de pessoal destas áreas para garantir que os direitos dos trabalhadores e os direitos das pessoas que têm as pulseiras, nomeadamente áreas sensíveis como a violência doméstica, a perseguição, que são áreas muito sensíveis, que nós corremos riscos graves de um dia destes ter problemas sérios, porque o número de trabalhadores que existe cada vez é menos. Aquele concurso que eu vos disse há bocado é de reserva de recrutamento. Nós temos a noção clara de que os centros das VEs vão reduzir-se até ao final deste ano, vão reduzir-se, em algumas situações, em mais de 50% do número de trabalhadores. Isto é, deixamos a descoberto uma série de áreas que têm que ser feitas por estes trabalhadores, que é as pulseiras eletrónicas e os GPS. Portanto, são duas áreas que estes trabalhadores acompanham e têm que, estão, de facto, numa situação de fraqueza. No que toca às carreiras técnicas superiores, o problema coloca-se na mesma situação. Coloca-se numa situação de poucos técnicos superiores, coloca-se numa situação de ter que levar trabalho para casa para responder a prazos que o sistema judicial obriga. Portanto, há de facto este problema. Tivemos uma reunião há poucos dias com o Diretor-Geral e dizer assim, nós consideramos que a revisão das carreiras é importante, mas as revisões de carreiras têm que ter um objetivo. É valorizá-las funcionalmente, valorizá-las salarialmente, valorizá-las em termos formativos e valorizá-las em termos gerais. Agora, fazer revisões para reduzir o custo global desta carreira em termos de salários, para reduzir o preço do trabalho, que é o que tem acontecido nas revisões de todas as carreiras que até agora foram revistas. Até agora, as carreiras que foram revistas são carreiras com um peso, uma massa salarial muito elevada, e o resultado da sua revisão é a redução desta massa salarial. É retirar peso à função específica destas áreas. E como eu ia dizer, tivemos com o Diretor-Geral e fomos informados que há um grupo de trabalho, neste momento na Direção-Geral, que está a trabalhar a revisão da carreira e que se está a inclinar para uma generalização de todas as carreiras da Direção-Geral. Nós somos totalmente contra isto. Aliás, o discurso que é colocado na mesa, ele é contraditório. Parece aquele discurso do Presidente da República sobre o aborto. É proibido, mas não é. É um bocado. No final de contas, nós temos funções específicas na área da reinserção, na área da reeducação e outras áreas de inserção social. Temos funções específicas. Mas vamos generalizar as carreiras todas. Por uma questão de quê? Permitir maior mobilidade entre as carreiras. Mas o que é isto? Maior mobilidade entre as carreiras? Não, eu quero uma carreira, quero carreiras da área da reinserção, da reeducação, das áreas que considero, quero estas carreiras valorizadas para que as pessoas que concorram para elas se sintam lá dentro de bem, vistam a camisola, tenham formação, estejam ali, pagas como deve de ser. E isto é que é correto. Sabemos que há diferenças hoje, porque se juntaram duas direções gerais. Uns têm o suplemento de ónus, de função, outros têm só o subsídio de risco. Mas isto tem que se resolver. Na área das prisões é só o subsídio de risco, na área da reinserção é o ónus de função. Isto tem que se resolver em sede de revisão das carreiras. E é valorizar estas carreiras para que as pessoas se mantenham nestas carreiras, porque têm um horário especial, trabalham aos fins de semana, têm funções especiais e têm que ter formação e estar preparados para fazer. Não é a generalização. Porque a generalização foi o que se fez com o prazo. Foi destruir 1000 e tal carreiras e passar tudo a 3. É a polivalência.
e pôr polivalência dentro desta direção-geral é uma loucura completa. Portanto, nós o que dizemos é, isto tem que ter uma revisão. Ficámos, de alguma forma, perplexos quando a senhora Secretária de Estado da Administração Pública nos disse que a revisão desta carreira é para 24. Para 24? Há tantos anos, 180 dias, e vai ser revista em 2024. Quando isto já devia ter sido revisto em governos do PSD, em governos do PS, em governos... Nunca foi, e agora é em 24. Isto é uma vergonha completa. E quando falamos ao Diretor-Geral, então aí concursos de promoção, onde é que os senhores abrem? Os senhores são uma entidade empregadora, têm obrigações para com os trabalhadores, como eles têm obrigações para consigo. As obrigações deles são constantemente colocadas em cima da mesa e até ultrapassadas. As da entidade empregadora e do Estado não se cumprem. O direito à carreira não é cumprido. Sabem qual é a resposta que o Sr. Diretor dá? É a resposta que todos dão. Eu dependo de uma tutela que é o Ministério da Justiça e o Ministério da Justiça depende de uma outra tutela que se chama Ministério das Finanças. E se os seus deputados já devem ter ido, com certeza, porque as vossas funções a isso vos obriga, ver a LEO para 2023, onde ver, aquilo é a tal história, tem direito a estes valores, mais estes valores, mas isto aqui está, este aqui está cativado, este está cativado, este precisa de autorização para mexer. De facto, as instituições que têm a função prática estão completamente coartada qualquer possibilidade de pôr em prática a lei. Acresce a isto o sistema de avaliação de desempenho, que é outra situação, que é extremamente difícil de difícil aplicação, é injusto e é outro processo que provoca uma situação de injustiça nos trabalhadores da administração pública. Portanto, nós temos que ter estas situações em nesta reunião. Posso só terminar só para dizer uma coisa muito simples. Só terminar assim. Nesta reunião nós dissemos isto ao Sr. Secretário de Estado da Administração Pública. O Partido Socialista, com uma maioria absoluta, fez um prazo. O PSD, com uma maioria absoluta, fez um pré-marque. E o Sr. Secretário de Estado perguntou-nos, não me diga que está a comparar o prazo com o pré-marque. Eu disse que não é um sucedâneo. Um sucedâneo, não. O prazo é uma coisa bem pensada. O pré-marque foi para reduzir 30% dos custos. Foi feita a loucura. Não, isto não é assim. Ambos os governos têm culpas no cartório relativamente a esta gestão da administração pública, que não tem lógica nenhuma, que visa a privatização dos serviços públicos através da sua deterioração. Muito obrigado. Muito obrigada. Vamos passar então à ronda dos grupos parlamentares. Há alguma inscrição da parte do Partido Socialista? A Sra. Deputada Marta Temido. Então, Sra. Deputada Marta Temido, faça o favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, muito bom dia. Cumprimentar naturalmente a Federação Nacional do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, cumprimentar o Artur Sequeira em particular. Ouvimos com atenção e só para balizar aqui a nossa abordagem, a iniciativa do PCP tem a ver com as condições nas prisões. Naturalmente que todos nós percebemos que as condições nas prisões têm a ver com vários aspectos e um deles é o quadro em que estão integrados os trabalhadores que trabalham nesta área e as condições em que trabalham, designadamente as condições em termos de carreiras. O Artur Sequeira referiu na sua intervenção alguns aspectos, para não me dispersar, que eu gostaria que pudesse aprofundar se fosse possível. Referiu uns estudos da Direção-Geral de Reinserção em Serviços Prisionais que são bastante autocríticos do funcionamento do próprio serviço e como nós, nesta Comissão, independentemente daquilo que depois possam ser as nossas possibilidades de ação, mas a nossa intenção, provavelmente, que a todos une, é conhecer melhor o problema e depois, legislativamente, poder apresentar iniciativas relativamente àquilo que nos vem descrito. E como não conheço esses estudos, precisava, se fosse possível, que nos precisasse um pouco melhor do que é que está a falar. Depois, em relação concretamente ao tema das carreiras, referiu também que não foi aberto nenhum concurso nas carreiras gerais ou especiais da Direção-Geral da Reinserção em Serviços Prisionais e que não foi dado nenhum passo no sentido da revisão das carreiras especiais e no sentido como... Certo. De promoção, certo, porque a reserva também referiu. Certo, mas eu estava a falar mesmo de promoção. E não foi dado nenhum passo no sentido da revisão das carreiras especiais.
Mas, entretanto, referiu também que houve um contacto do Sr. Diretor e da Sra. Secretária de Estado da Administração Pública e que aquilo que estaria em cima da mesa era um grupo de trabalho que, se eu percebi bem, ia no sentido da unificação, não é no sentido de deixar de ter carreiras especiais, é no sentido das carreiras especiais serem, as carreiras especiais deste setor serem únicas. Não. Generalizadas. Se puder... Pronto, porque uma das coisas que se tem discutido é a questão, e houve até já requerimentos aqui de partidos nesse sentido, é a manutenção de carreira especial, mas numa carreira única, abrangendo, e ouvimos já outras estruturas sindicais, abrangendo a questão dos TPRS e a questão dos técnicos superiores, e portanto gostava de ouvir também a vossa perspectiva sobre isso, para perceber melhor a questão. Depois, a questão dos concursos de promoção tem números, nós não os temos tão presentes, que universo de pessoas é que estamos a falar em condições de, no fundo também para nos ajudarem aqui a estabelecer prioridades. E depois a questão dos outros aspectos que fomos percebendo ao longo destas audições, que são muitos, que não são propriamente a revisão da carreira e, portanto, o cumprimento da lei, ou das carreiras e o cumprimento da lei, ou a questão das promoções, mas que referiu que é a questão do CIADAP e outras questões associadas que se prendem com a própria gestão daquilo que temos e que precisariam de ser mexidas. Se pudesse, de alguma forma, abordar um pouco mais especificamente na sua réplica estes aspectos e definir, de alguma forma, elencar o roteiro ideal para as prioridades de intervenção, bem sei que imagino que a resposta seja é tudo preciso, eu agradecia, o Partido Socialista agradecia. Muito obrigada. Sr. Presidente. Muito obrigada. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Sofia Matos. Sra. Presidente, muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, bom dia. Também aos nossos convidados, à Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Função Pública e Sociais. Também um cumprimento especial e uma obrigada por se terem deslocado aqui hoje. Ouvimos com atenção aquilo que nos foi aqui exposto, contudo também não é uma novidade para nós o que aqui nos trouxeram hoje. Como referiu também a deputada Marta Temido, nós fizemos já há bem pouco tempo um debate aqui na Assembleia da República a propósito, especialmente sobre a questão dos técnicos da reinserção e da DGS-RSP. Neste sentido, confrontados com todos os problemas que enfrentam estes técnicos, o próprio Partido Social Democrata deu entrada de um requerimento fazendo uma pergunta à Sra. Ministra da Justiça e falando deste reposicionamento e da mobilidade intercarreiras, ao qual ainda não obtivemos nenhuma resposta. Dizer-vos o seguinte. Eu, antes de mais, também subscrevia a questão que fez aqui o Partido Socialista a propósito da questão da integração numa só carreira destes profissionais. Como foi dito, existem várias propostas dos partidos, maioritariamente à esquerda, acerca desta questão da integração em carreiras únicas. Percebi que não percebi se é vosso intuito fazê-lo de forma a integrar estes trabalhadores na carreira geral da administração pública, tendo em conta que também estes trabalhadores viram, não digo a sua vida consideravelmente melhorada, mas recentemente os trabalhadores da administração pública nas carreiras gerais viram uma valorização de rendimentos, alguns deles em conformidade com a inflação, outros nem por isso. E, portanto, precisava de perceber aqui qual é que é a vossa opinião em relação a este assunto. Mas, voltando aqui à questão destes técnicos em especial, nós temos já algumas certezas que é a carreira neste momento, assim como outras carreiras que estão no Ministério da Justiça, especialmente sobre a tutela da Direção-Geral dos Serviços Prisionais, tem pouquíssima atratividade, tem baixíssimos rendimentos, perto da indignidade, têm máximas responsabilidades, vivem em ambientes e trabalham em ambientes perigosos e naturalmente não têm visto essa responsabilidade ser minimamente retribuída
perante as funções que exercem, perante a responsabilidade que têm. Especialmente esta questão dos técnicos da Direção-Geral, que tem uma função especial junto daqueles para quem ajudam na reeducação e no combate à reincidência. Eu pergunto-vos isto, que é, a senhora Ministra da Administração Pública e todo o Governo, que está em funções, não este, mas o senhor Primeiro-Ministro, vai fazer 8 anos, vieram com a bandeira da Administração Pública e com o Acordo de Valorização Plurianual como se fosse um evento único que ia resolver todas as situações ou todos os problemas da Administração Pública. Fez uma valorização dos salários para os trabalhadores das carreiras gerais, em função da inflação, e disse 2 coisas. A primeira, que ia rever o CIADAP, e em relação a este assunto, eu gostava que também nos pudessem aprofundar aqui qual é que é a vossa visão desta melhoramento da avaliação de desempenho que tem de ser feito, qual a forma que deve seguir. Sim, não vamos entrar aqui por pormenores porque o assunto é complexo, mas existem várias alternativas e eu gostava de ouvir também a vossa opinião relativamente a esse assunto. Mas em relação às carreiras especiais, como disse, e muito bem, a calendarização era para 2023, acabou por ser empurrada para 24, o que significa que dizer que estas carreiras, especialmente as dos técnicos de reinserção, vão ser revistas em 2024, significa que só em 2025 é que estes trabalhadores vão ver a luz ao fundo do túnel. Ora, este Governo, nós não sabemos se vai durar até ao fim, nem sabemos que valor é que tem este acordo de rendimentos. E por isso, perguntava-vos o que é que pensam sobre isto e de que forma é que podemos sensibilizar o Governo para perceber que, de facto, estamos a falar de uma função essencial do Estado e que estas pessoas levam a cabo todos os dias essa mesma função e não veem o seu trabalho, os seus esforços minimamente retribuídos pelo Estado, para além de que corremos o risco de, num futuro muito próximo, ficarmos sem pessoas que deem vida a estas carreiras, e não falo só dos técnicos de reinserção social, falo dos guardas prisionais, das chefias, das pessoas que todos os dias encaram este trabalho de forma muito séria, mas que não veem retribuído esse mesmo trabalho e esse mesmo esforço. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora passava a palavra ao Chega ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Senhora Presidente, bom dia. Cumprimentar o sindicato, a Federação, sindicatos. Nós temos uma posição em relação a esta questão. Nós já apresentámos também criações de carreiras, revisões de carreiras, e nós achamos que este é um dos problemas, que é, vamos tratando a administração pública miúdo. Hoje vêm os senhores e dizemos que tem que ser valorizado e que temos que resolver a situação da carreira. Amanhã virá outro sindicato da administração pública e nós dizemos a mesma coisa. E, portanto, o Chega considera que, claramente, o que tem que existir é uma reforma clara na administração pública e não estarmos a tratar a miúdo mediante a contestação e o índice de contestação que vai existindo na rua. Porque o que vai acontecendo é, conforme quem gritar mais na rua vai ser recebido mais rápido e nós vamos dizer mais rapidamente que precisamos de rever e valorizar as vossas carreiras e faremos todos os projetos de lei para levar lá acima. É uma situação que não é de hoje, como disse bem, já tivemos PS, já tivemos PSD, mas não só, não podemos esquecer, e eu sei que não gostam de ouvir, muitas pessoas não gostam de ouvir, não será o vosso caso, mas o governo do Partido Socialista que está em funções foi sustentado durante muitos anos pelo Partido Comunista Português e pelo Bloco de Esquerda, por isso toda a gente tem culpas no cartório. Existe uma necessidade urgente de fazer uma revisão à administração pública, ao desperdício na administração pública. Está aqui a senhora deputada Marta Temido, que enquanto esteve noutras funções sabe perfeitamente o desperdício que existe, por exemplo, na área da saúde e o desperdício que existia de quase 1.000 milhões por ano na área da saúde, com sobreposições de funções de direções gerais, de secretarias, disto e daquilo, de institutos. Ao final do dia, onde vai faltar dinheiro é para pagar aos trabalhadores. Ponto final, parágrafo. E a máquina do Estado é aglutinadora, é gigantesca e precisa de uma revisão. Portanto, enquanto continuarmos a achar que rever o sistema político, não é o regime, é o sistema político, é populismo do Chega e que não queremos rever o sistema político, enquanto não percebermos que é urgentíssimo rever o CIADAP e que o CIADAP deve valorizar a meritocracia,
Valorizar aqueles, como disse muito bem, que ao fim de semana trabalharam, que trabalharam mais, que fizeram mais, pela produtividade. Não é o tempo de antiguidade que nos pode dar ou o que quer que seja, deve ser reconhecido sim, mas o CIADAP tem que ser revisto urgentemente. E o CIADAP tem muitos anos, e foi feito pela esquerda, e foi ponderado pela esquerda, numa lógica de benefício do trabalhador que não beneficiou trabalhador nenhum. E é um problema sério para a administração pública. Portanto, nós podemos dizer aquilo que todos dizem, que eu acredito que é transversal a todos, ao PCP, ao PS, ao PSD, ao Chega, mesmo aqueles que não estão aqui por impossibilidade, certamente de outros trabalhos, é óbvio para todos, para aqueles que estão no governo, para aqueles que já tiveram, que os profissionais devem ser valorizados. Mas isto de palavras levas o vento, e enquanto não percebermos que é necessária uma revisão concreta do sistema da administração pública, daquilo que é a máquina do Estado, de que a máquina do Estado não pode continuar a trabalhar da forma como está, que é gigantesca, que é engolida financeiramente, com sobreposições que no final do dia não revertem em favor daqueles que fazem o seu trabalho. Não vamos chegar a lado nenhum. Portanto, a revisão das carreiras, o beneficiar o trabalhador, nós também estaremos sempre ao lado dos professores, dos técnicos de reinserção, dos guardas prisionais, dos polícias, estamos ao lado. Agora temos que perceber que isto tem custos e temos que perceber de uma forma responsável que estes custos têm que sair de algum lado. Ou aumentamos impostos, que alguns defendem, ou então reestruturamos o sistema, porque o dinheiro que já é dado ao Estado já é mais do que suficiente e já é retirado e muito no bolso dos portugueses para manter aquilo que não é para manter e não valorizar aqueles que têm que ser valorizados. Por isso venho mais para vos ouvir do que propriamente para dizer algo diferente daquilo que é o nosso posicionamento, que é uma revisão concreta da máquina do Estado e daquilo que nós apelidamos de sistema. Muito obrigada, Sr. Deputado. Então, agora para concluir esta ronda, passar a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera, do PCP. Muito obrigada. Bom, eu julgo que foi muito esclarecedor aquilo que foram as declarações e a intervenção da Federação, que de facto nos enquadra também num processo que é paulatino e que nós temos também vindo a denunciar, que é a destruição das funções sociais do Estado. Para nós não há nenhum equívoco, nós não temos uma posição duvidosa sobre isso. Aquilo que é um desperdício são os milhares de trabalhadores que deram a sua energia, aprenderam nos serviços do Estado a prestar um serviço público e que, pela sua desvalorização, acabam por se desmotivar. Isso é que é um grande desperdício que existe, de facto, na administração pública. E, de facto, o Estado é a pessoa de bem quando trata de pagar indemnizações às PPPs, acordos desse tipo, mas não é a pessoa de bem para com os seus trabalhadores. E isso é algo que nós temos que contrariar. Da nossa parte, julgamos que os trabalhadores compreendem a diferença que têm feito as maiorias absolutas quando se trata de direitos dos trabalhadores e, portanto, quanto a provocações de quem não fica até ao fim, estamos conversados. Relativamente àquilo que nos colocam, queria só que nos confirmassem estas informações, porque julgo que elas são elucidativas e, sobretudo, são mobilizadoras para que se tomem algumas medidas. No que toca aos técnicos profissionais de reinserção social, às equipas de vigilância eletrónica e àqueles que estão nos centros educativos, particularmente sobre a vigilância eletrónica, sairão 27 desses TPRS a breve trecho e, portanto, ficarão 85 trabalhadores. Esses 85 trabalhadores vão acompanhar um total de 4.290 monitorizados. Ou seja, isto significa que nós estamos a pôr, de facto, e sei que a Federação tem sido muito cautelosa com esta questão, mas de facto quem não está a ser cautelosa é o Governo ao desproteger as vítimas, e queria aqui lembrar, até tendo em conta um grande consenso de que é preciso tomar medidas relativamente à violência doméstica, que destas 4.290, 3.240 são vítimas de violência doméstica. E, portanto, são esses 85 em regime de 24/7 e, portanto, em turnos, não são todos ao mesmo tempo, que vão estar a acompanhar estas vítimas todas e que têm que ir ao local fazer a verificação da situação. E, portanto, este é um dado que julgo que era importante aprofundar. Mas também aquilo que é a prevenção da reincidência, não é? Que é também uma outra das funções que é suposto
a ser exercida e que nos têm dito que é impossível fazer porque não há meios, quer dizer, estão a assegurar os mínimos e, portanto, não é possível ir mais longe e fazer um trabalho aprofundado que, efetivamente, possa prevenir a reincidência, que possa fazer a reeducação, a reinserção social verdadeiramente dita. Falaram-nos aqui da questão dos impactos salariais que a falta de revisão das carreiras e, sobretudo, das progressões tem. Se pudessem também, do ponto de vista concreto, dizer-nos, por exemplo, quanto é que recebe quem entra agora para essas funções, quanto é que receberá e, por fim, também que nos pudessem colocar a questão relativamente às diferenças que existem entre as diversas categorias dentro das carreiras da Direção-Geral e aquilo que elas significam do ponto de vista também do desgaste, da penosidade, mas sobretudo da responsabilidade e da pressão que este trabalho exige, tanto nos técnicos superiores, que têm que produzir documentos que são vitais à vida dos condenados, como de todos aqueles que lidam diretamente com crianças, com vítimas, com agressores, enfim, com todo o tipo de realidades de grandíssima dureza. Muito obrigada. Terminamos assim esta ronda de perguntas e dar a José a palavra para a vossa intervenção final, dizendo que, como já perceberam, esta subcomissão da Assembleia da República foi constituída apenas para as matérias da reinserção social e assuntos prisionais e, obviamente, nós teremos todo o gosto em acolher os vossos contributos, acolher as vossas sugestões e ouvir-vos até numa próxima oportunidade, se assim o solicitarem, porque realmente esta comissão foi constituída para este efeito. Então, passaria-vos a palavra para a intervenção final. Recentrando, de facto, o tema, como a Sra. Presidente agora falou, eu começaria por responder às perguntas que foram feitas agora pela deputada Alma, que é dizer que a situação do número a situação dos TPRS, melhor dizendo, só colocando aqui, desculpe lá, nós temos neste momento nós neste momento temos carreiras de técnicos superiores de reinserção social, técnicos superiores de reeducação, técnico profissional de reinserção profissional e também, que são tudo carreiras especiais, e temos carreiras que estão a extinguir com devagar, como os técnicos de orientação escolar. Todas estas carreiras, é nossa opinião, nós temos um caderno reivindicativo e apresentamos aqui uma proposta de como é que estas carreiras devem ser tratadas em sede de revisão, mas não nos cria... primeiro que tudo, temos que conhecer a proposta do que é a revisão da carreira. Não nos cria qualquer problema que se crie só uma carreira na área da reeducação e reinserção em todas estas áreas. Agora, a generalização da carreira, como foi proposta ou está em sede de grupo de estudo a ser uma possibilidade a ser criada, nós rejeitamos totalmente. Como também temos uma preocupação, que é as normas de transição dessas propostas de carreira. O que é que vai acontecer aos trabalhadores que atualmente estão dentro destas carreiras? Como é que vão ser reintegrados? Somos totalmente à generalização, porque a generalização não é de facto a razão de ser, porque são funções especiais, são funções específicas desta direção, que são prestadas à comunidade e esta direção tem que ter trabalhadores nestas áreas para o fazer. Relativamente ao valor salarial dos trabalhadores da reinserção, um trabalhador que concorra hoje para a reinserção vai receber 788,20. 788,20. É o que está aqui na tabela. Não, são 760. Desculpa, 760, tens razão, são 760, ainda São Pedro. 761. É a base da função pública. É a base. Portanto, isto
é a entrada dentro da tabela. Portanto, isto para já leva a que haja concursos que ficam desertos. Não é? Pode haver este tipo de situação. E não é forma de pagar estes trabalhadores. Ligando isto à questão da valorização plurianual que foi aqui colocada, logicamente que a Federação não está de acordo com a revisão plurianual e o programa plurianual de revisão dos salários da administração pública, como não está de acordo com subsídios para resolver situações como foi dado os 100 e não sei quantos euros que foram dados aos trabalhadores, não estamos de acordo com isso. Nós queremos uma valorização real dos salários. E este acordo que foi assinado não dá, até porque a inflação está elevada. Mas aqui, voltando a recentrar aqui, os trabalhadores que estão nas carreiras não revistas não tiveram a valorização nos dois planos, no plano do aumento salarial e no plano da progressão na carreira, porque estão todos em carreiras, em posições virtuais. E não lhes dá o direito de receberem aquilo que dizem erradamente, que nós, na administração pública, ganhamos um 52 mais 52, não, neste caso só ganharam 52, porque só tiveram a valorização salarial. Portanto, estes trabalhadores, enquanto a carreira deles não estiver revista, estão nesta situação. A não abertura de concurso de promoção, que há bocado falei aqui, penso que também estou a responder à pergunta da deputada Marta Temido, é uma demonstração clara do não respeito pela Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, que é o direito à carreira que é posto em causa. Estes trabalhadores já deviam ter concursos de promoção abertos desde 2017, pelo menos não falando do período em que esteve tudo parado por causa da Troika e do PSD que estiveram aqui e impuseram essa situação. Portanto, esta questão é uma questão grave que nós colocámos ao diretor e que o diretor até assumiu que reconhece estes problemas todos, mas tem dificuldades relativamente às finanças, porque manda para lá tudo e fica lá tudo parado. Ele disse-nos a nós que vai ter agora uma abertura de 105 TPRS e que foi quase num tom reivindicativo junto da ministra. Ou senhores, ou me dão isto, ou isto fecha tudo. Porque o concurso de reserva de recrutamento está a levar que muitos trabalhadores vão para as áreas técnicas superiores e abandonem estas áreas. Portanto, tem que ser abertos concursos de ingresso novamente para a área do TPRS e vamos fazer outra vez, vamos entrar na mesma música. Vão entrar todos lá para dentro e daqui a um tempo está tudo a sair de lá para ir para outros sítios da administração pública. Enquanto as carreiras não forem revistas, devidamente valorizadas funcional e salarialmente. Isto são processos que estão aqui colocados. Há uma outra questão, por exemplo, há programas de apoio à situação da violência sexual nas prisões. Há 2 técnicos a nível nacional. 2 técnicos a nível nacional. E não é um programa obrigatório. Há o programa nacional, que esse vai funcionando, da questão da violência doméstica. Como é obrigatório por decisão judicial, as pessoas têm que ir a esses cursos, a essas áreas de formação, depois do período de trabalho. Estas funcionam. Agora, a questão que eu falei ainda agora, da questão da violência sexual, é este o problema que nós temos. Relativamente aos estudos que eu falei há bocado, há um estudo de 2017, que é um estudo há 10 anos, onde eu digo que ele é autocrítico, é porque ele faz uma análise crítica aos problemas do sistema, faz a autocrítica, e depois, numa segunda parte, apresenta soluções para a resolução do problema. Desde as prisões até à questão da VE, dos centros educativos, apresentando o número de trabalhadores necessários em cada uma das áreas, demonstrando que, de facto, fala até das questões dos problemas do edificado, etc. Esse estudo é um estudo de 2017, a ser desenvolvido há 10 anos, e que o diretor-geral nos disse na última reunião que agora é que estão a olhar para aquilo outra vez, que está parado, nunca avançou. Ele está na internet. Está na página da DGRSP. Mas esse estudo até é muito interessante, devo dizer, nós na Federação, quando vimos aquele estudo, consideramos que a equipa que o fez com muita seriedade. E por isso é que ele diz, faz uma autocrítica e apresenta soluções, só que não as implementa. Depois, dizer ainda que a situação que a senhora deputada há bocado falou, a senhora deputada Almar Vieira falou de números, nós estamos lá aqui um mapa, este mapa.
esta situação, neste momento, nós temos VEs e perseguições, são 1.570 vezes 2. Portanto, são 2 grupos. São as pessoas que estão a ser protegidas e os perseguidores. São 2 grupos. São 1.570 vezes 2. E depois temos, isto aqui é os... São as radiofrequências. Estas são as pessoas que estão com as pulseiras. Isto aqui é GPS. Isto aqui são pessoas com pulseiras, são 1.070. Portanto, é só para perceber aqui uma coisa. Eu posso deixar até isto, podemos deixar isto aqui com a Comissão, podemos... Portanto, posso deixar aqui com a Sra. Presidente. Deixe-me só aqui o Rui fazer aqui a legenda, porque isso não tem legenda, senão depois não percebem. Faz só aqui a legenda por baixo, porque é cada uma destas. É só fazer a legenda. Porque, de facto, há estes problemas. Agora, acho que há uma coisa aqui que é preciso nós percebermos. As políticas têm vindo a ser desenvolvidas, têm sido desenvolvidas por 2 partidos, essencialmente, Partido Socialista e Partido PSD. Portanto, acho que não há aqui, e diz isto com muita abertura, o PS e o PSD têm que assumir as sobre o desenvolvimento destes processos, porque, de facto, não puseram em prática nada daquilo que puseram nos vossos programas, nada. Ou, por outra, puseram em prática aquilo que é nocivo aos trabalhadores, aquilo que é nocivo para as funções sociais do Estado, que o Estado obrigatoriamente tem que prestar por imposição constitucional. Mas, em termos de criar os meios e de dar os meios para que isto se resolva, não houve, de facto, parte nenhum dos partidos nenhuma posição. O PSD só fez uma alteração em 2 carreiras. Foi nas finanças e no Instituto Nacional de Estatística, criou 2 carreiras especiais. Foi as únicas que mexeu. As discussões das carreiras, de outras carreiras especiais, já foi no governo do Partido Socialista, do último governo do Partido Socialista da legislatura anterior. E foram revisões que prioraram a situação dos trabalhadores dessas áreas. Em quase todas as áreas, o resultado da resposta da revisão foi para piorar a situação dos trabalhadores, não foi para melhorar. E quando digo que piorar a situação dos trabalhadores, é piorar também a situação do serviço público que é prestado por estes trabalhadores. Portanto, é preciso perceber que há, de facto, uma visão economicista relativamente à administração pública que é de não fazer investimento. E neste setor é necessário fazer investimento. Nestes e todos os outros. E isso não se fizer, ele não se faz. Não se pode ter trabalhadores em áreas destas tão específicas, como falou a deputada Alma Riviera, como falou a deputada Margarida Medias, e a deputada também do PSD falou também, trabalhadores com estas funções, que são extremamente importantes, numa área como é a reinserção, a reeducação, para a integração na sociedade de pessoas que, em determinada altura da sua vida, deram passos que não deviam ter dado. Este trabalho não está a ser feito com seriedade. O próprio diretor-geral disse-nos a nós que a direção-geral bateu no fundo. Bateu no fundo. O diretor-geral que lá esteve anteriormente esteve lá há 6 meses e ele, quando lá chegou, sabia perfeitamente que aquilo estava tudo no fundo e está no fundo. Portanto, ou de facto se abre os cordões à bolsa, deixar a expressão, e se aplica o dinheiro com seriedade, o dinheiro dos nossos impostos com seriedade naquilo que é necessário, nos serviços públicos que é necessários, ou então estamos sempre a tapar o sol com a peneira, que é o que está a acontecer neste momento na área que estamos aqui a tratar, que é a reinserção e as prisões. Não sei se perceberam já, há só um hospital prisional. Há só um hospital prisional. O seu diretor-geral, uma das questões que nos colocou é da necessidade de pôr serviços de psicologia, da área da psicologia, para falar com os trabalhadores destas áreas. Ele reconhece que os trabalhadores destas áreas são trabalhadores que têm que ter apetências e formação muito específica para tratar dos assuntos da reinserção, quer estejam nas VEs, quer estejam nas prisões, quer estejam nos centros educativos. Portanto, isto é assumido, por isso é que eu digo que há uma contradição quando se diz isto e a seguir se diz que é generalizar carreiras. Portanto, esta é uma situação. Relativamente às questões que nós na Federação e a Frente Comum dos Sindicatos, onde estamos, nós temos uma posição muito crítica a todas as reformas que foram feitas e temos uma reivindicação de reposição de uma série de direitos que nos foram retirados com o prazo e com o pré-MAC. Isso é uma questão que está colocada entre nós. Agora, não temos uma visão
liberal do Estado. O Estado não tem que ser liberalizado. O Estado tem que estar a trabalhar nos termos da Constituição, tem que fazer os serviços públicos, tem que prestar os serviços públicos no termo da Constituição, e essa é a nossa preocupação maior neste setor e noutros setores. Portanto, eu não sei se já terminei o meu tempo, portanto, é só dizer-vos que o que já e dar uma outra informação, não é só o 25, a carreira da medicina forense, do Instituto Nacional de Medicina Legal, é em 25. É em 25. E já está terminado, já agora deixe-me dizer, a LEO, na 70, isto está a falar do hospital e depois isto passou, a LEO, o seu artigo 70, diz que para o hospital prisional, a Direção-Geral pode avaliar necessidades de médicos e enfermeiros. Então, e todos os outros profissionais que estão lá? Não constam na LEO. Isto está, de facto, estamos a trabalhar para tapar o sol com a peneira e para dizer que estamos a fazer coisas, a dizer que estamos a escrever coisas, mas em termos práticos não estamos a tratar os assuntos, estamos sempre a concluir que não há resolução, estamos sempre num registro de compromisso e nunca num registro de soluções. Muito obrigado. Muito obrigada. Em nome da Comissão, voltar a agradecer a vossa disponibilidade. Agora já tem a agenda. Obrigada. E todos os documentos e contributos que nos queiram fazer chegar serão bem-vindos. Muito obrigada. Terminamos a reunião.